dia, paz do Senhor a todos. Fiz esse vídeo curto para comentar rapidamente sobre o vídeo que vai ser posto, que fala de Saul e Davi, sobre a consequência de seus erros e quando confrontados pelo pecado. A reação de cada um teve uma história a ser contada. Os dois foram ungidos por Samuel, que de início tiveram um bom reinado, né? Mas em sua caminhada tiveram algumas falhas, alguns tropeços e desobediências, e ao serem confrontados, houve uma reação. Qual foi a reação? Saul, infelizmente, não se arrependeu, mas Davi sim, gerando o Salmo 51. Saul repreendido por profeta Samuel, e Davi repreendido por Natã, um grande homem de Deus. Deus possa abençoar ricamente. Se inscreva no canal, se possível, para que o YouTube possa espalhar mais, É necessário que haja isso, para que as pessoas sejam alcançadas. Então se inscreva se puder, dá o seu link, seu like, para que o vídeo possa ser mais propagado. Que Deus possa abençoar ricamente as suas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite, paz do Senhor a todos. Quero ler duas passagens aqui. Uma em 1 Samuel, capítulo 15, onde fala que Samuel manda a Saul destruir os amalequitas, muito desconhecidos aqueles dos leitores da Escritura Sagrada. Sabemos pelo texto em que se encontra que Saul, ao ir para a guerra, ele obedeceu seletivamente, ou seja, ele foi seleto, escolhendo algumas coisas e não cumprindo o mandado do Senhor totalmente, trazendo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu a espada. Perdoaram também os animais, trouxeram alguns para oferecer sacrifício. E quando ele foi afrontado, aqui pelo versículo 15, e disse Saul: de Amaleque as trouxeram, portanto o povo perdoou a melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído. Mentira, porque era oferecimento para ele, E, na verdade já tinha descumprido o mandamento do Senhor, ou seja, destruir todo o povo amalequita. A questão está aqui no versículo 21, que ele repete: mas o povo tomou o despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Mentira, porque lá ele fez era para ele, um sacrifício para ele. E também de Samuel responde: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? No versículo 33, eu li só parteado, no versículo 22, mas no versículo 23 diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e como porfiar é iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pois bem, já a passagem aqui em 2 Samuel 12, diz assim, versículo 12 também, capítulo 12, versículo 12. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio para todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, e não morrerás. Todavia, porquanto com esse feito desse lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemam, também o filho que te nasceu certamente morrerá. É muito conhecido, leitores das Escrituras Sagradas, essa passagem, a qual ele toma Betseba como esposa, e faz com que Urias, o esposo dela, vá à frente e seja morto para cobertar um pecado em que ele tinha feito. A tomá-la por esposa, ela ficou grávida e ele, para esconder, tentou fazer com que Urias dormisse com a esposa. Ele não quis dormir, ou seja, ficou com os soldados, amigos seus. Ou seja,
A diferença que pecado é pecado, mas a diferença está no arrependimento. Notem que Saul botou desculpa no povo pela desobediência. Já Davi diz assim, ó, pequei contra o Senhor. E gerou o Salmo 51, né? Vamos ler o Salmo 51, vamos ver que ele se despedaça perante o Senhor. Ele reconhece que realmente pecou, transgrediu, pagou um alto preço. Por isso todos conhecemos que Davi teve uma perseguição terrível. O resultado, a consequência do pecado foi terrível. Percebam que, posto numa balança, o pecado de Davi até era maior, né? Um adultério e uma morte em cima das suas costas. Mas, ao reconhecer, porque somos todos falhos, ao reconhecer, mesmo passando pelos efeitos do seu pecado, gerou o Salmo 51, se formos ler, né? Um salmo maravilhoso. Pois é. Amados, quando se fala na volta de Jesus, se fala em toque das trombetas, algo interessante temos que saber que havia dois tipos de trombetas. O chofar, feito de carneiro, que era muito comum na época, né? E pela sua massa queratinosa, ou seja, do meio, fácil de remover, ele era muito utilizado com a parte mais larga para cima para ser tocado em situações ou de guerra, cerimoniais e agradecimento, como aviso, um toque, ou seja, em pedaços, em quebrado, era para intimidar os inimigos, ou toque mais alto e contínuo para sinal de que haviam vencido a guerra. Pois bem, isso era o chofar. Mas havia também as trombetas de prata. Deus ordena lá em Números 10, 1 a 10, se for ler o texto, leia mais com tempo lá, para não ficar muito longo o vídeo aqui. Deus ordena que façam duas trombetas de obra batida, ou seja, ela é de um metal só, com a boca larga também, mas de prata. Por que de prata? Eles eram instrumentos considerados sagrados naquele tempo, para aquele povo também. O interessante também eram tocados no arraial, usados por Moisés, Deus ordena a Moisés, e ele praticamente comandava o povo com os toques dessas trombetas também. Então, esses dois tipos de trombetas. Em 1 Coríntios 15, 52, nos é dito uma passagem que fica a pergunta: qual trombeta você quer ouvir? Sabemos que hoje, amados, sabemos que Jesus se esvaziou dele mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, de acordo com Filipenses 2,6. Né? Ou seja, no abrir e fechar de olhos, né? Nos diz lá o texto que se esvaziou de si mesmo e foi obediente até a morte de cruz, por mim e por você. Porque em 1 Coríntios 15, 52, nos diz, né, qual trombeta você quer ouvir? Né? Diz assim, ó, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Percebe? Amados, em todos os momentos de nossas vidas, desde nossa conversão, chamado que tivemos, tomamos essa decisão de hoje servir ao Senhor. Mas em nossa caminhada seremos confrontados por Deus por nossos erros e pecados. A nossa reação vai ter uma grande diferença. Pecado é pecado. De acordo com Isaías 59, versículo 1, diz assim que eis que a mão do Senhor está encolhida e seus ouvidos agravados ou fechados para nos ouvir. Mas o versículo 2 diz que mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Há momentos que seremos confrontados sim por nossos erros. É a nossa reação que irá fazer a grande diferença. Reaja dizendo: Senhor, eu reconheço que pequei. Não como Saul, que falou que o povo pecou sem assumir o seu erro. Mas como Davi, que assumiu o seu erro, mesmo sendo totalmente errado. Gerando o Salmo 51, como eu disse no início. Então, todos nós, em algum ponto de nossas vidas, seremos confrontados. Mesmo que aceitemos Jesus, somos muitas vezes falhos. Mas a reação ao pecado,
A reação a essa advertência que Deus nos dá através do Espírito Santo irá fazer uma grande diferença para mim e para você. Creia em nome de Jesus, que a trombeta soará, e no abrir e fechar de olhos estaremos com Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, foi dessa palavra neste momento, Senhor. Nós necessitamos todos os momentos te adorar e te exaltar. O Senhor conhece nossas vidas, nosso ir e vir. Somos falhos, Senhor. Somos muitas vezes falhos em muitas coisas, ó Deus. Mas reconheço, Senhor, que somente o Senhor conhece o meu íntimo. Lá no futuro, o Senhor sabe como irei agir. Que eu possa, sim, Senhor, chegar a subir aos céus com Jesus Cristo. Aleluia. Pai querido, Pai amado, também és que está me ouvindo, Senhor, que ainda não te aceitou, que venha te aceitar hoje ainda, Senhor, guiando suas mãos comigo, ó Deus. Pedindo para escrever o seu nome no livro da vida, Senhor. Também aquele que te serviu um dia e não serve mais. Que ele venha, Senhor, que ele volte a te servir enquanto é tempo. Ele está sendo confrontado agora pelo seu pecado, seu erro, desviando-se do Senhor. Que ele possa reagir e se voltar ao Senhor, mesmo que as consequências do seu erro ainda venham. Mas que ele seja salvo em Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus te peço, a Deus, opera sobre essas vidas. Em nome de Jesus.